Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer uma aula de correção. Vamos corrigir as páginas 18 até 24 da apostila primeiramente, tá? Então podem me acompanhar. Primeiro nós temos aqui, um assunto sobre conjunções. Vocês aprenderam que são palavrinhas que fazem conexão, né? Que fazem ligação entre um termo e outro, uma expressão e outra, dentro de uma frase. Então nós temos aqui duas orações, que são aquelas frases que tem verbo, tá? Então, frase que tem verbo é chamada de oração. Nós temos aqui, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Que palavra une essas duas orações? A palavra E, essa letrinha E. Então, aí nós temos essa conjunção que faz essa ligação, tá? Letra B. Que sentido essas palavras estabelecem entre as orações? Sentido de soma, porque ela acrescenta uma informação a outra, tá? Então, é o sentido de soma. Número 2. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Aí nós temos a frase, se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Então, tem uma condição para que fique noite para sempre. Qual é essa condição? A condição é libertar a noite, tá? Se ela for liberta, se ela fosse liberta, ficaria a noite para sempre. Então, a condição é libertar a noite. Letra B. Que palavra estabelece essa relação de sentido? É a palavra se, S-E. Vocês já falaram alguma frase assim, eu só farei isso se... Isso indica, esse se, essa conjunção, indica que há uma condição para se fazer alguma ação. Então, é a palavra se, tá? Letra C. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou, que é a palavra C-S-E, pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Aí a frase ficará da seguinte forma. Caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Então, no lugar do se, a gente usa caso e faz as adaptações necessárias. A frase original está se vocês a libertarem. Aqui nós colocamos caso vocês a libertem, tá? Número 3. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Nós temos aí a frase: todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Qual é a relação de sentido que essa palavrinha, essa conjunção mas traz? A relação é de oposição. Por quê? Todo mundo tinha medo da cobra, mas mesmo assim, apesar do medo, eles iam procurá-la. Então é uma relação de oposição. São ideias opostas numa mesma frase, né? Embora tivessem medo, mesmo assim eles iam procurá-la. Então ideias contrárias, por isso que é oposição. Aí nós passamos então para a página 19. Temos aí 3 palavrinhas, Reescreva a frase que nós acabamos de ler, substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Então a frase ficará da seguinte forma: todos tinham muito medo da cobra grande, vírgula. Entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Então, a palavra que pode substituir o mas sem o i, nesta frase aí, de acordo com as opções que nós temos, é a palavra entretanto, ok? Aí, nós passamos para a atividade 4. Reescreva as frases unindo-as por uma conjunção, conforme o sentido indicado entre parênteses. Vocês viram que nós estudamos 3 tipos, de conjunção. Aquelas que dão sentido de soma, que são as aditivas, aquelas que têm sentido de oposição, que são as adversativas, e as condicionais, que têm o sentido de condição. Então, letra A. Mário lê o livro, ele sabe como a história termina. Vocês devem colocar uma conjunção aí de adição. Então, a frase ficará da seguinte forma, Mário lê o livro e sabe como a história termina. Como nós temos que unir a frase, nós precisamos também fazer algumas adaptações. Por exemplo, o pronome ele, na frase A, não precisa ser repetido. A frase ficará: Mário lê o livro e sabe como a história termina. Qual é a conjunção dessa frase? A letrinha E, que uniu as duas orações. Letra B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Aí nós precisamos de uma conjunção de oposição, que dê uma ideia de adversidade, uma ideia contrária. Então ficará a frase assim, Giovana ficou triste ontem à noite, vírgula, mas está feliz agora.
Observaram aqui nessa frase? Interessante, quando nós usamos esse mas sem o i, ele dá essa ideia de oposição, de algo contrário. Então, nós usamos a vírgula na frente dele também. É muito importante isso daí, tá? Giovana ficou triste ontem à noite, vírgula, mas está feliz agora. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Aí nós precisamos de uma conjunção de condição. Nessa frase também nós precisamos fazer adaptações, tá? A frase ficará da seguinte forma: se os alunos pedirem autorização, vírgula, os pais concordarão, tá? Observando a terminação do verbo aqui, ó, concordarão, futuro, terminando com ão, tá? Aotivo. Vamos para o número 5. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Aqui nós temos sugestões de resposta, né? Então, vocês vão avaliar aqui a correção que eu fiz. Se estiver de acordo com o que o comando pede, pode deixar a resposta de vocês. Se estiver totalmente errado, aí vocês podem fazer a troca. Então, vamos lá. Letra A. Ele só ganhará presente se concluir as tarefas. Tá? Então, reescrevam a frase inteira e aí complementem ela. Sugestão para a letra B. Ele ganhou presente, vírgula, contudo continua triste. Sugestão da letra C. Ele ganhou presente e sorriu para todos. Na página 20 nós temos esse caça-palavras. Podem observar, são 8 animais, tá? E depois vocês devem descrever os nomes, né, de todos eles aqui na página 21. Então ficará da seguinte forma: gambá, grilo, vagalume, tarântula, morcego, escorpião, coruja e barata. Passamos então para um outro assunto, que é o discurso direto e indireto, né? Começando aí na página 21. Tem um trecho aí onde vocês deveriam identificar qual o sinal de pontuação que inicia a fala dos personagens. É o travessão, acredito que todos identificaram. Na letra B, vocês devem identificar a fala de cada personagem conforme a legenda, marcando a fala, sublinhando, né? Na verdade, a fala da árvore de verde, a fala da cobra grande de roxo ou azul, não sei porque a cor dá para confundir, na minha apostila parece mais azul, mas aqui na tela parece roxo. E de vermelho a fala do narrador. Então eu vou lendo e vou identificando as falas e vocês vão fazendo a correção aí. Primeiro, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Essa primeira fala, até onde eu li, é da árvore, tá? Sublinhar de verde. Em seguida, logo à frente, nós temos pediu ela a cobra grande, fala do narrador, sublinhar de vermelho. Em seguida, não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Fala da árvore também. Aí em seguida vem, suplicou a árvore quase caindo, fala do narrador. Depois, não posso fazer nada. Essa fala é da cobra grande. E em seguida, respondeu a cobra grande, fala do narrador. Vamos para a letra C. Vamos relacionar essas colunas aí, né, de acordo com os significados. Primeiro, pediu é o mesmo que solicitar. Depois, suplicou é o mesmo que pedir com humildade, implorar. E respondeu é dizer algo em resposta. Então, a sequência correta é CBA. Vamos lá. Nós temos aqui alguns trechos, né, que vocês deveriam também completar com a fala do narrador. E aí eu dei algumas sugestões já no vídeo, no vídeo da aula. E aqui também eu volto a dizer que são sugestões de respostas. Pode ser que surja uma resposta diferente daquela que eu sugeri aqui, mas isso não significa que ela esteja errada. Então vocês têm que ter atenção agora, né, na hora da correção, para saber se faz associação ao que nós já estudamos até aqui. Primeiro trecho. Conversar, ora. Até você quer me aborrecer? Tô sem óculos aqui, gente, tô enxergando quase nada na tela, mas vou ler pela apostila então. Vamos de novo. Conversar, ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Aí a sugestão é que vocês continuem a fala, na verdade, colocando o trecho da parte do narrador. A sugestão é, reclamou a cobra grande, ok? Segundo trechinho. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Teimou o rio. Essa é a sugestão. Vamos então para a página
22, temos mais um trecho, ó. Levem isto, deixa eu voltar aqui para vocês. Levem isto para minha filha, mas prestem atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nenhum caminho de volta. A sugestão é: advertiu a cobra grande ou avisou a cobra grande. Também daria super certo, ok? Atividade 3, página 22 ainda. Vamos lá, temos mais um trechinho. Vamos sublinhar as falas conforme a legenda. Fala de um dos personagens ou fala do narrador. Narrador em azul, personagem verde. Vamos lá. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Até aí é a fala de um dos personagens, ok? Após a travessão, nós temos um outro trechinho bem pequeno. Disse um dos irmãos. Essa é a fala do narrador. Então, sublinhada aí de azul. Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? O verbo é disse, ok? Logo após a fala do personagem, ó, vocês vão observar aqui, nesse trechinho da fala do narrador, que temos o verbo disse. Então, esse é o verbo que foi utilizado para indicar a fala do personagem. O narrador utilizou esse verbo. Letra C. Reescreva esse trecho, substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar o sentido. Então, é reescrever o trecho. Eu observei que alguns alunos não reescreveram o trecho todo, tá? Então, quem não fez isso é hora de corrigir. Ficará da seguinte forma. Vamos falar com a cobra grande. Vamos voltar aqui rapidinho. Vocês devem iniciar com outra versão, ok? Na fala do personagem. Vamos falar com a cobra grande. Ponto. Na mesma linha. A filha dela nos mandou buscar à noite. Finalizamos outra frase, na mesma linha. Como é um pedido da própria filha, vírgula, acho que ela vai atender. Travessão, aí nós vamos trocar o verbo disse. Vocês têm várias opções, ó. Falou um dos irmãos, explicou um dos irmãos, comentou um dos irmãos. Não, qualquer uma dessas opções podem ser usadas. Mas lembrando, reescrevam um trecho inteiro. Página 23, letra D. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Foi também o travessão. Isso vocês vão observar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Final da fala do personagem, nós separamos aí, ó. O personagem terminou de falar, tem um travessão e em seguida a fala do narrador. Entre essas duas falas, a do personagem e a do narrador, nós temos um sinal. É o travessão, tá bom? Então, aqui na letra D, né, da página 22, o sinal é o travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Poderia ser usado a vírgula. A vírgula poderia ter sido usada aqui e não perderia o sentido, tá? Aí, o que vocês devem fazer nesse pontinho da letra E? Reescrever o trecho, substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Aqui também, alguns alunos não reescreveram o trecho inteiro, então prestem atenção. Ficará da seguinte forma: vocês já não começarão mais com travessão, aí vocês começarão com as aspas. Lembrando, gente, que aspas, quando a gente usa, né, para marcar, ela é usada no início da fala e no final da fala. Travessão a gente só utiliza no início. Então vamos lá. Ficará da seguinte forma, abre aspas. Vamos falar com a cobra grande, ponto, na mesma linha. A filha dela nos mandou buscar à noite, ponto, na mesma linha. Como é um pedido da própria filha, vírgula, acho que ela vai atender. Fecha aspas, final da frase. Ao invés de usarem o travessão para em seguida colocar a fala do narrador, vocês vão usar vírgula, disse um dos irmãos. Aqui, ó, observem aqui. Vírgula, disse um dos irmãos. Ok? Uma coisa que eu tenho reparado também é que muitos alunos estão começando frase com letra minúscula. Eu pego no pé de vocês direto. Esse é um erro que vocês não podem ter, tá? Começou uma frase, letra maiúscula. Teve um ponto na frase, igual nesse caso aí, ó. Nós tivemos ponto, continuamos a frase. Letra maiúscula, ok? Na atividade número 4, vocês devem escrever como os irmãos explicariam, né, à filha da cobra grande o que tinha acontecido, né? Vamos ler o comando aqui.
O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore em discurso direto a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Aqui é uma resposta pessoal, mas vou dar uma sugestão. Lembrando que o discurso direto é o próprio personagem falando, tá? A voz do próprio personagem. Então a sugestão é a seguinte: nos perdoe, por favor. A curiosidade foi mais forte e acabamos desobedecendo. Não resistimos e abrimos o caroço. Nos perdoe, nós imploramos. Então vocês vão avaliar, né, analisar aí o que fizeram, lembrando que é um discurso direto, o próprio personagem tem que estar falando. No finalzinho da página 23 nós temos um trecho e é perguntado na letra A, já na página 24, se nesse trecho tem um discurso direto. Então, no trecho aqui, na número 5, não há discurso direto. Por quê? Porque o narrador é quem conta o que o personagem teria falado. Então, é o narrador que expressa, que expõe a fala do personagem, tá? Vamos reler o trecho lá. Vocês têm que sublinhar a informação que poderia ser escrita em discurso direto, ou seja, que informação o próprio personagem poderia ter dito. Observem aí na tela, ó, essa que está sublinhada em azul, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar, tá? E aí vocês devem reescrever na letra C, né, esse trechinho usando o discurso direto. Ficará assim, ó: mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, e disse aos mensageiros: 2 pontos. Em seguida vem a fala, que é o trechinho que tem que ficar em discurso direto. Aqui está o que vieram buscar. Reparem aí que foi modificado, até na letra D pergunta, né, o que mudou com essa reescrita. Primeiro, mudou o verbo estar, porque ele estava no passado. Lá no trecho ele está escrito estava, e aqui ele passou para estar no presente. E também essa palavrinha que lá no trecho está ali, e aqui mudou para, no trecho que nós reescrevemos, mudou para aqui, tá bom? A atividade número 6, nós temos um outro trecho, e aí vamos sublinhar o trecho em discurso direto. Observem aí na tela, o trecho discurso direto é: vamos abrir? Não pode haver nada de mal, vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então até caroço é um discurso direto. Reescreva o trecho transformando em discurso indireto, ou seja, quem está falando aí é o narrador. É óbvio, gente, que pode ser também que a escrita de vocês tenha ficado um pouco diferente, tá? Então vocês vão analisar a minha sugestão de resposta e comparar com a de vocês para ver se está ok. Vamos lá, sugestão de resposta. Durante a viagem, vírgula, um deles propôs que abrissem um caroço de tucumã, vírgula, dizendo que não poderia haver nada de mal. Ponto, continuação na mesma linha. Também sugeriu que encostassem a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Então, peguei todas as informações, né, e colocamos aí na resposta como se o narrador estivesse contando, porque é um discurso indireto. Vamos lá, fazer a correção agora do CA, das páginas 7 até a 12. Página 7 primeiro, retomando o assunto aqui sobre conjunções, nós temos um trecho, né? Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Nós observamos que temos aí uma conjunção ligando as duas orações. Qual é a conjunção? A palavra e, essa daqui, ó, está aqui ligando as duas orações, né? Que sentido essa palavra estabelece entre as orações, que são as frases ali com verbo? Sentido de soma, porque acrescenta também. Número 8. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Que palavra une as duas orações que formam essa frase? É a palavra mas, que também é uma conjunção que indica oposição. Nesse contexto aí, nós vemos que a gralha azul, ela queria ser útil para a humanidade, porém ela não sabia como. Então é uma ideia contrária, né? Na mesma frase nós temos ideias opostas, de oposição. Então por isso que a resposta da letra B é oposição. Letra C, reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o sentido. Nós temos contudo e também.
A palavra usada é contudo, então a frase ficará assim: a gralha azul queria ser útil para a humanidade, vírgula, contudo não sabia bem como. Página 9 agora do CA. Aqui vocês vão observar que tem um trechinho, né, falando do texto que nós lemos, a onça e o raio. E nesse texto nós temos a presença da fala do narrador, né, da voz do narrador, e os diálogos que tem entre os personagens. Nesse trechinho aqui de 3 linhas apenas, nós temos que identificar as falas dos personagens e a fala do narrador. A onça disse, é uma fala do narrador, então sublinhe de vermelho. Quem é você? E eu sou o raio, são falas dos personagens, então devem ser sublinhadas de azul, tá bom? Aí passamos para a página 10. Qual é a função do narrador nesse trecho que acabamos de ler? A função do narrador é apresentar quem está falando ou quem vai falar, tá bom? Letra C. O narrador sempre aparece antes do diálogo. Em que outras posições ele aparece? Nós observamos, fazendo a leitura e os exercícios aqui, que o narrador nem sempre aparece antes do diálogo. Ele não aparece só antes do diálogo. Ele também pode aparecer depois ou no meio das falas dos personagens. Letra D. Que sinal de pontuação indica a fala dos personagens no trechinho que a gente leu? O travessão, tá bom, gente? Número 11, nós temos um trechinho aqui em que muitos de vocês também deram a resposta errada. Então essa é a hora de corrigir. Uma coisa que eu reparei é que me deu esse entendimento de que vocês estão lendo, mas não estão prestando atenção no contexto do trecho, no sentido em quem está falando. A leitura, né, de um trecho, de um texto, a gente tem que fazer com atenção para que a gente entenda o contexto, o que está sendo dito, qual personagem está falando no momento ou em outro, quando mudou de uma fala para outra, então a gente tem que prestar atenção no contexto. Vamos a esse trechinho aqui, ó. Passou-se muito tempo até que um dia o sol, com pena da onça, entrou na caverna e derreteu o gelo. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. Vou contar para o raio. Olha só, nesse trecho aqui, nesse pedacinho apenas que eu li, vocês observaram, ó, o gelo fez muxoxo e saiu resmungando. Esse pequeno trechinho aí já indica que o gelo vai falar alguma coisa. Vou contar para o raio. Então, quem disse isso daí? O próprio gelo. Entenderam? Então, a gente tem que prestar atenção ao que estamos, né, o que estamos lendo. Então, a letra A pergunta, no trecho, a fala de outro personagem. Não é uma pergunta, é uma afirmação. A fala de outro personagem. Observe a pontuação. Qual? Qual personagem é esse? O gelo, ok? Copie essa fala. A fala é, vou contar para o raio. A cópia de uma fala, né, tem que estar também com os sinais de pontuação. Nesse caso aí não foi usado o travessão, tá? Foram usadas as aspas. Então vocês devem escrever a fala com as aspas. Letra C. Que sinal de pontuação foi utilizado nessa fala? Né? Foram as aspas. Letra D. Reescreva o trecho substituindo esse sinal de pontuação por travessão. Então ficará assim o trecho, ó. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. 2 pontos. Na próxima linha nós usamos o travessão com a fala. Vou contar para o raio, ok? Página 11. Também vai precisar de correção de acordo com a atividade que vocês me enviaram. Muitos de vocês escreveram só complementação. Aí vocês devem complementar, né, com a voz do narrador, complementar as frases, mas não é somente escrever a fala do narrador, como muitos fizeram. Porque senão fica sem sentido. Por exemplo, se colocasse uma frase só assim, gritaram os torcedores. Então a gente tem que ter um sentido, um contexto aí nessa frase. Então não basta apenas escrever a voz do narrador. É necessário reescrever a frase e em seguida complementar ela com a voz do narrador. Então aqui também serão sugestões de resposta, tá? Então vocês vão analisar novamente de vocês e comparar com a sugestão que eu estou dando. Letra A. O sanduíche está gostoso. Vocês vão copiar essa frase embaixo, vai ficar assim, ó. O sanduíche, lembrando também que deve usar o sinal de pontuação que está na frase. Ela começa com travessão. Então, travessão. O sanduíche está gostoso. Travessão novamente, para que a gente coloque a fala do narrador. Disse o menino satisfeito. Vocês também, eu dei vários exemplos durante o vídeo, tá? Então, pode ser que tenha uma resposta diferente. Letra B, nós temos a frase, vou chamar o síndico. Então, a sugestão de resposta é, comecem com travessão.
Vou chamar o síndico. Travessão, para continuar com a fala com a voz do narrador. Avisou o morador do prédio. Letra C, sugestão de resposta. Começando com travessão. Como é, vírgula, vai falar ou não? Travessão, ironizava a garota. Letra D, espero que tenha aprendido a lição. Travessão, falou baixinho a mãe. Tá bom? Na número 13, vocês leram um trecho e nesse trecho foi usado o discurso indireto, tá? Porque foi o próprio narrador que falou. Justifique a resposta do item anterior. Nesse caso, foi utilizado o discurso indireto porque o narrador, porque aparece a voz do narrador, ou seja, foi ele, o narrador, que contou tudo que o raio fez com a onça sem reproduzir a voz dos personagens. Então, a voz dos personagens não aparece. Só aparece aí a voz do narrador que conta, que expõe, expressa a voz dos personagens, tá? Passamos então para a página 13. Nós temos aí uma atividade em que vocês devem transformar os trechos em discurso indireto, ou seja, nós temos discursos diretos, né, voz dos personagens, e devemos mudar para o discurso indireto. Lembrando que vão ser necessárias, né, a gente fazer assim algumas adaptações, tá bom? Então, o primeiro trecho, o editor me pediu, faça uma entrevista. Resposta, o editor me pediu que fizesse uma entrevista. Letra B, o dentista o avisou, você deve entregar a radiografia amanhã. Resposta, o dentista o avisou de que deveria entregar a radiografia amanhã. Letra C, o professor solicitou aos alunos, estudem para a apresentação do projeto. Resposta, o professor solicitou aos alunos que estudassem para a apresentação do projeto. Letra D, meu irmão deixou um bilhete dizendo, o jantar está na geladeira. Meu irmão deixou um bilhete dizendo que o jantar estava na geladeira. Então, observem que não é difícil, o discurso direto, o próprio personagem fala, a gente tem aí como marca do discurso direto os sinais de pontuação, 2 pontos, travessão, aspas, né, que indicam falas, e o discurso indireto é como se nós pegássemos uma história e a gente conta essa história, a gente narra essa história, a gente está falando de alguém, de um fato que aconteceu e está descrevendo ele com as nossas palavras, sem que o próprio personagem fale. Aí nós temos na atividade 15, onde vocês deveriam escolher um trecho, né, do texto, a onça e o raio, e reescrever utilizando o discurso indireto. Então era necessário que vocês pegassem um trecho em que nós tivéssemos um discurso direto, onde os próprios personagens estivessem falando. Eu tenho aqui uma sugestão de resposta para vocês, tá? Eu peguei um trecho lá do início do texto e deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi, ó. Eu peguei esse trechinho aqui, logo do início, aqui, ó, onde começa aqui que a onça veio vindo e resolveu brigar com o raio. A onça diz, quem é você? Eu sou o raio. Você é forte? Sou fraquinho, não vê? E o raio quase desapareceu, afinando como a chama de uma vela. A onça então se fez de valente, pois veja como sou forte. E a onça pulou, subiu numa árvore, arrancou as folhas, cavou o chão, bufou, arranhou a terra, deu saltos mortais, por fim parou cansado. Aí eu fui e fiz aqui uma sugestão de resposta para vocês, tá? Então ficará assim, de acordo com aquele trecho onde tem sim alguns pedacinhos em que o narrador fala, né? Mas eu peguei ali a grande parte em que os personagens falam. Por que eu usei também algumas partes em que o narrador fala? Para que o meu trechinho ele fique com um sentido melhor, um entendimento melhor para o leitor, né? Que no caso são vocês. Então vai ficar assim. A onça perguntou quem era o raio e também queria saber se ele era forte. O raio respondeu que era fraquinho e quase desapareceu como a chama de uma vela. A onça se fez de valente e forte. Pulou, subiu numa árvore, arrancou as folhas, cavou o chão, bufou, arranhou a terra, deu saltos mortais e, por fim, parou cansado. Então, crianças, nós finalizamos a correção por aqui. Espero que vocês tenham acertado tudo, e se não acertaram tudo, isso também não é problema nenhum. Essa é a hora de corrigir, tá bom? Um beijão e até a próxima!